Muito bem, gente querida, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, do nosso Varejo em Foco. Seja bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Esse programa é realizado e produzido pela CDL de Rondonópolis. Muito bem-vindos todos vocês para mais uma edição, mais um bate-papo. E esse, olha, necessário, viu? É o Pix, minha gente. E o Pix, hein? Vai ser taxado o meu Pix do churrasco? Vou ter que pagar, o governo vai me pegar. Olha, eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas a gente está gravando esse bate-papo bem na semana, na verdade um dia depois da revogação do governo federal ter voltado atrás na atualização da normativa da Receita, que é uma normativa lá de 2003. E bom, eu acho que essa revogação foi a cereja no bolo numa semana de muito caos, de muito alarde, de muito barulho, de vídeo, de fake news, de onda daqui e dali, e de muita gente perdida, de muita gente se recusando a fazer e aceitar Pix. Uma confusão danada. E tá, olha, eu acho que tá todo mundo errado nessa história, particularmente falando, mas nós vamos aprofundar isso ao longo do bate-papo. Vamos entender o que aconteceu com o Pix, vamos entender qual era a intenção do governo de fato, o que mudaria, ou ainda pode mudar, porque o governo recua desta atualização, mas é sabido que outra novidade aí pode acontecer nos próximos dias. O governo não recuou por um todo, assim, recuou naquelas e tal. Vamos fazer um bate-papo hoje com o professor Joelson Oliveira Silva, graduado em Ciências Contábeis, licenciado em Matemática, especialista em Educação Inclusiva. E a gente, antes aqui da gravação do início, né, antes de ligarmos as câmeras, a gente já conversava, já batia um papo, professor, que todo esse imbróglio, toda essa confusão que a gente tem agora na data da gravação do programa, ela surge de uma falta de comunicação, de um atropelo de comunicação muito grande, que deixou muita gente muito confusa, muita gente espalhando coisa que não era verdade porque acreditou, mas não passando pano para o governo, não, porque a falha de comunicação do governo foi muito grande. Era algo que não precisava, um alarde que não tinha por que ser feito, mas acabou acontecendo, né? Exatamente, né? E justamente na era das redes sociais, né? Pois então, o que acontece? Cada um pode pegar o celular, fazer seu vídeo, repostar, enviar para as pessoas, né? Fazer as suas publicações. E nessa, a grande massa, né? As pessoas que estão aí no comércio, trabalhando, fica na dúvida. O que é verdade e o que é mentira? Então, infelizmente, o governo federal, né, ele errou nesse ponto, né, de não passar uma comunicação adequada. Uhum. E aí abre margem para que as pessoas elas vão criando os seus pensamentos, né? Porque o que acontece? A gente sabe que não é de hoje que nós temos medo da Receita Federal, né? O tal do leão. O tal do leão. Tanto é que a imagem da Receita Federal é o leão, né? Leão. E é o leão bonzinho? Não, é um leão bravo. Que vai abocanhar. Né? Que vai abocanhar. Então, assim, é da época dos nossos pais, dos nossos avós, esse medo da Receita, esse medo do leão. Então, veja só. Então, as pessoas já têm esse medo. E ainda o governo erra nessa falta de informação, né? Nessa mudança que não é mudança, né? Então, assim, pegou muito mal para o governo teve que recuar. Até quando ele vai recuar, a gente não sabe. O que eles estão pensando por trás, a gente também não sabe. Mas a gente sabe que esse blá, 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 né? Essa confusão, ela não era necessária, né? E aí, mais uma vez, a gente fala bem assim, para quem está nos assistindo, né, que tem o seu comércio, que tem a sua empresa, muito cuidado aí e podem investir nas equipes de marketing, né? Para ajudar, porque uma informação mal dada, mal pensada, causa um estrago danado que para você tirar da cabeça das pessoas é difícil. Eu acho que o governo federal hoje é a maior prova que a gente tem de que a falta de uma comunicação eficaz causa um estrago danado. A falta de um marketing, a falta de relações públicas, a falta de um publicitário, de um redator, de uma assessoria. Enfim, não conheço os profissionais que estão lá, mas de fato o resultado está aí nas ruas. E aí é aquela coisa,
Você bem mencionou, mudança que não era mudança. Mas tanto apanhou que revogou e voltou atrás. Esse voltar atrás também me soa também como um despreparo e uma coisa de passar um recibo. Quer dizer, por que o governo não bancou isso? Sim, né? Já que fez. Não, gente, não é mudança, calma. E vai lá e banca, aí pega e volta atrás. Piorou, talvez. Sim. A emenda piorou, Soneto. Sim, exatamente. Então, por exemplo, assim, quando a gente fala, não teve tanta mudança, né? Agora a gente explica um pouco mais sobre isso. Não teve tanta mudança. Mas aí na cabeça das pessoas, da grande massa, a gente pensa assim, se não houve tanta mudança, por que o governo revogou? Exatamente. Se revogou, é porque tinha alguma coisa. Esse é o tal do recibo. Né? Esse é por isso. Então, isso fomenta mais. Então, assim, o governo decidiu, eu vou revogar para amenizar. Aí cria outra coisa. Porque vai criar, o Haddad, no pronunciamento que revogou, disse que ia trazer uma novidade, enfim, não deu detalhes, mas vai acontecer alguma coisa. E aí as pessoas que nós, né, todos nós, eu acho, que já estamos com a pulga atrás da orelha, né, eu falo assim, que o brasileiro ele já tá cansado, né? É tanta coisa, é tanta novidade, é mentira, é verdade, e no final quem sofre as consequências somos nós. Então, como todo mundo já tá com a pulga atrás da orelha, revoga, não revoga, vai, não vai. E aí, no final, a gente fala bem assim, não, tinha alguma coisa aí mesmo. Se não tivesse, não tinha voltado atrás. Se não tivesse, não tinha voltado atrás. Se tivesse tudo certinho, tinha bancado. E aí, mais uma vez, né, essa falta de informação, ela ganha à tona. E aí, a gente sabe. Uma informação que a gente coloca na cabeça das pessoas, depois para você tirar, não tem. Eu falo assim, a cabeça das pessoas não tem delete, né? Não tem como você ir lá e apagar. Não, aquilo vai ficar. E essa história do Pix, ela ainda vai render muito. Vem cá, você teve gente com medo de fazer Pix ou que não fez Pix? Sim, olha, quem é contador aí que está acompanhando a gente vai saber, né, que nesses últimos dias a gente trabalhou bastante, Meu né? Deus do céu. A gente trabalhou bastante, assim, para responder a mesma coisa sempre. Sim. Né? Porque eu tive um caso, era em um sábado à tarde, assim, né? E eu não abro o escritório no sábado e nem à tarde. E aí uma cliente me ligou e falou, Joás, me desculpa por eu estar te ligando agora, mas é que eu preciso fazer um pagamento e a mulher não quer receber nem a pau. Ela quer que eu saco o dinheiro e entrego para ela em mãos. Como faziam os antigos. Como faziam os antigos, né? E aí? Meu e eu Deus. respirei e pensei, meu Deus, porque assim, até então a gente sabia que tava esse burburinho, mas como, querendo ou não, a gente fica no escritório, a gente não sabe ali, né, como que tá na rua, como que tá na rua. É. E eu falei, gente, esse negócio pegou muito na rua. Pegou. E aí começou nas redes sociais assim, não aceito Pix, cartão de crédito, cartão de débito, só no dinheiro, né? As redes sociais também brincando com esse movimento e acaba com as pessoas na rede social, a pessoa às vezes não sabe o que é brincadeira, o que é verdade, né? E isso vai se propagando. E aí, olha o medo que foi depositado na cabeça, né? E dessa cliente, um terror danado. Que ela não queria. E no final, olha só o que ela ia fazer. Ela ia pegar a outra pessoa, queria que ela sacasse o dinheiro e entregasse para ela em mãos. E aí a gente se pergunta, ela ia ficar com esse dinheiro em mãos? Ou ela embaixo do travesseiro? Ia pôr embaixo do travesseiro? Ela ia sair pagando todo mundo com dinheiro em espécie? Ou ela ia depositar no banco e ia ficar do mesmo jeito? Ia ficar do né? mesmo jeito que ela deposita. Sim, você entendeu? Então, por exemplo, talvez para mim comprar um pão na padaria, para mim comprar um sorvete, talvez o dinheiro possa... Beleza. Uns trocados ali. Né? Mas e eu pagar um boleto, né? Então, por exemplo, eu mesmo, não sei qual é a sua experiência, eu não me recordo a última vez que eu fui em uma lotérica, né? Mas no passado, a gente às vezes se esquece, sabia? Eu não lembro, a gente se esquece, mas no passado, não tão distante, a gente pegava a conta de luz, pegava a conta de água, pegava os boletos, nem boleto, água, luz, telefone ali, e ia na fila da lotérica com dinheirinho ali para pagar. Boleto não existia tanto. Boleto era um negócio mais sofisticado. O que a gente fazia? Carnezinho para ir pagar direto na loja, porque tinha crediário, era ou não era? Passava na loja né? todo Passava mês na loja pagar. com dinheiro, recebia um carimbo de pago.
E com essa era da informação, às vezes a gente se esquece que nós vivemos isso e não foi muito distante, tá logo ali atrás, né? E com essas mudanças da tecnologia, a gente parou. Qual foi a última vez que você foi na lotérica? Eu tenho conta no banco, poucas vezes eu fui no banco, porque tudo eu consigo resolver pelo WhatsApp. Nem no banco a gente vai. Só se travar o aplicativo. Assinatura. Renovei o seguro essa semana. Antes a gente tinha que ir lá assinar. Não, tá no seu aplicativo, abre lá, vai ter uma mensagem, você digita a senha, tá assinado. Entendeu? Então tá tudo virtual, né? Então, de repente, as pessoas caíram nesse medo de novo, vai taxar o Pix, eu vou ficar com o dinheiro no bolso. Olha o perigo disso. Isso é um perigo até de segurança pública, né? Porque as pessoas andarem com dinheiro no bolso é retroagir bastante. Porque justamente essas ferramentas surgiram até para a pessoa evitar andar com volume de dinheiro no bolso. E bom, a gente brinca aqui, a gente ri, mas em dado momento a gente ri de nervoso. Porque tem um ponto muito preocupante nessa história, o professor até mencionou. Dando esse exemplo aqui da cliente que ligou e que não sei o quê, nós tivemos impacto grande nas ruas, no varejo, porque o lojista não estava aceitando o Pix, ou o cliente não queria fazer o Pix, ou o lojista querendo repassar, já imaginando que você tributado, querendo passar um percentual, falando, não, sua compra é R$100, mas no Pix é 115, é 120, já querendo repassar isso para o consumidor, e impactou sim no varejo, na relação de consumo. Imagina, hoje todo mundo usa o Pix, e aí, quer dizer, as pessoas deixaram de comprar, deixaram de ir às compras com medo, o lojista deixou de vender com medo. A gente brinca aqui, mas se a gente pensar, se isso durasse mais dias, talvez o impacto tivesse sido ainda pior. Sim, se a gente verificar nesses últimos 2-3 dias, houve uma redução nas transferências via Pix. Sim. Né? Houve uma redução. O dinheiro parou de circular. Sim, porque as pessoas ficaram com medo. Quando fica com medo, pisa o pé no freio. Então, opa, vamos ver o que é que vai virar. E aí a internet com muita informação, o governo sapateando, sem conseguir dar esclarecimento. Até a Receita Federal, que eu nunca vi Receita Federal ficar explicando muita coisa, teve post da Receita Federal no Instagram, calma, se você é pequeno, não vai influenciar. Então, assim, foi uma desinformação generalizada. E aí, muita gente também tentando avisar, calma, gente, que tá tudo certo, que não teve grandes mudanças. Só que a internet, eu falo que é uma onda, né? Então, nessa onda, muita informação vai acontecendo. Tem informação que é certa, tem informação que é errada e tem informação que é mais ou menos. E o perigo é a mais ou menos, né? O perigo é a mais ou menos. Não tá nem totalmente certo, nem totalmente errado, né? E aí se apega no que mais interessa. Isso, no que mais interessa. E aí tem a questão da politização também, que ainda tá muito, né? Muito aquecido isso, tá muito aquecido. Então, essas informações, elas ficam aí. As pessoas não sabem realmente o que é verdade e o que não é verdade. E ó, vamos avançar o bate-papo, mas só para fechar esse ponto dessa comunicação aí, dentro disso que o professor está falando, o que é fato é que o governo não acompanhou essa velocidade. Não acompanhou o ritmo das redes sociais. Na verdade, o governo federal tem uma dificuldade danada em acompanhar o ritmo das redes sociais, em acompanhar essa troca tão rápida, tão imediata de informação. Quando o secretário da Receita, o Robson Barreirinhas, né, quando ele vem a público se manifestar, o estrago já estava feito. Quando vem ele e o ministro Haddad revogar, voltar atrás, é porque o estrago já tinha acontecido. Inclusive com inteligência artificial, com uma série de coisas. Então, fechando esse ponto da comunicação, de fato faltou. Mas, professor, vamos lá, para quem ainda está com dúvida, o que era essa normativa, o que era essa atualização, o que ia acontecer? A gente ia atualizar um documento de 21 anos, de 20 anos, de 2003, né? E atualizar aquele papel, porque o monitoramento já acontece. Sim. Vamos tentar explicar para as pessoas, por favor. Então, vamos lá. Primeiro, o que é a Receita Federal? A Receita Federal é um órgão fiscalizador. Então,
o objetivo, a finalidade dela é literalmente fiscalizar, né? Essa fiscalização, ela já vinha acontecendo há anos, né? Então, a Receita Federal, ela já sabe das nossas movimentações, ela já sabe quanto entra na minha conta, quanto sai da minha conta, para quem eu paguei, para quem eu não paguei. Só que quando a gente fala da Receita Federal, não é uma pessoa a Receita Federal. Tem um fiscal lá, né? A gente lembra do filme, né? Do óculosinho, te olhando, tô te fiscalizando. Não, são computadores, né? Então, assim, os computadores da Receita Federal, eles já sabem disso. Não que sabe o que você comprou, olha, o Joãozinho comprou um picolé. Deixa eu anotar. Não é assim que funciona. Então, quando a gente fala que a Receita Federal sabe, é que ela tem essas informações. Se ela quiser usar, ela pode usar, né? Então, sempre existiu essa fiscalização. Então, o que ia acontecer agora? Essas fiscalizações, elas iriam aumentar ali para R$5.000 na pessoa física e na pessoa jurídica R$15.000 para esses outros meios de pagamento, né? Então, antes, quando a gente precisava dos nossos bancos tradicionais, os bancos públicos, né? E os outros bancos tradicionais, esses bancos, eles já emitiam essas informações, já eram obrigados. Sim. Só que se a gente perceber agora, há um outro lado, outros tipos de instituições financeiras que a gente paga por lá, que a gente recebe por lá, faz empréstimo por lá, e tava em um mercado meio assim, como se fosse uma terra sem lei. Muito solto. Tá. E aí, o que a Receita Federal ia fazer? Ela ia dizer assim, olha, vamos começar a fiscalizar isso também, né? Então, ou ia haver essa fiscalização. Então, o que acontece? Não deu muito certo, o governo federal recuou. Mas aí, dentro dessas informações, a notícia que saiu era, opa, se a Receita Federal vai verificar as nossas movimentações, é porque ela vai taxar. Aí, não falou assim, a Receita Federal pode taxar. Começou a sair nas redes sociais, a Receita Federal vai taxar o Pix. Então, o que as pessoas imaginaram? Eu vou fazer um Pix, já vai vir uma conta aí para mim pagar. Ou, eu vou fazer o Pix, eu já vou ter outra declaração para mim fazer, fora a declaração de imposto de renda. E aí essas informações ficaram muito desencontradas. Eu vi, só fazendo um parênteses aqui, nesse fluxo, nessa bolha de rede social, pessoas dando conselho para outras. Não faz Pix, não. Se você vai fazer uma inteira no churrasco com seus amigos, não faça Pix. Não empreste seu Pix, porque você vai ser taxado por isso. E aí, taxação não existe. E então, as pessoas acreditaram nisso. Exatamente. Então, olha só, para as pessoas que estão nos acompanhando hoje, né, taxação não vai ter de Pix. Então, até o governo publicou que vai ter uma medida lá. Não teria. E não teria, né? Não teria. Nunca houve assim, para quem pegou lá o documento e leu, não teria taxação, né? Então, taxação foi uma coisa que foi inventada pelas redes sociais e uma coisa assim que achou que ia ter, mas não tem, tá? Então, Pix não tem nenhum tipo de taxação. Mas o que a gente precisa se preocupar é, o Pix não tem taxação. Mas a sua movimentação, você sempre teve que declarar. Sim. Certo? Então, isso é uma coisa que são coisas diferentes. O Pix, quem aí tem Pix, vende no Pix, pode continuar vendendo, que as regras são as mesmas, não tem taxação, não precisa diferenciar preço, o preço pode ser igual, né? Deve ser igual, não tem nenhum problema. E aí depois a gente parte, né, para a Receita Federal, que é um órgão fiscalizador, que ela vai ver se essa movimentação que você tem na sua conta está condizente. Mas Pix, hoje, não tem taxação. Pode ser que venha no futuro? Pode, mas não tem nada escrito, nada mencionado que vai ter taxação. É só coisa de internet mesmo. Deixa eu trazer duas informações importantes para complementar essa conversa aqui. E claro que se eu falar alguma bobagem, o professor está aqui para me corrigir. Esse monitoramento desses 5.000, importante deixar registrado que o governo ia atualizar uma norma de 2003, porque em 2003 você não tinha o roxinho, o laranjinha, o amarelinho, a minizinha, o não sei o quezinho, você não tinha, você tinha só os bancões, você tinha
os 4 grandes bancos que enviavam as informações de todo mundo para a Receita e ainda enviam as informações de todo mundo para a Receita. Então a atualização ia trazer esses para dentro e subir um piso que já existe, tá? Hoje, transações acima de 2.000, movimentações acima de 2.000 nos bancões já são informadas à Receita. Pessoa física. Acho que pessoa jurídica 6.000. O governo ia subir pessoa física para 5, pessoa jurídica para 15. Então, quem já movimenta nos bancões acima de R$2.000 já está sendo monitorado, já está sendo observado. E, em último caso, vamos lá, eu até estava conversando aqui, professor, em último caso, na hora que eu declarei o meu imposto de renda ali, alguma informação não bateu porque eu movimentei mais e não sei o quê. Não bastava puxar um extrato junto à instituição financeira, um extrato analítico, por exemplo, que é só ir lá e pedir, eles te dão do mês todo, anexar a declaração e está resolvido? Sim, exatamente. Pronto, né? Não tem taxação nenhuma, era só fazer isso. Exatamente. Então, o que a gente sempre diz assim? Essa movimentação, ela já era fiscalizada, a Receita já sabia de tudo isso. E a grande maioria das pessoas não precisam se preocupar, né? Porque, vamos supor, eu recebi outro caso também, uma professora, ela disse assim, Joelson, e no meu caso, eu tô somando aqui e passou de 5.000 e agora? Que declaração que eu tenho que fazer? Né? Ela somou os rendimentos. Sim, ela somou os rendimentos dela. Ela pegou o extrato lá e somou porque ela tava desesperada. Meu né? Deus. Por quê? Tem gente que tá... Ah, não, se vir fiscalização, tudo bem. Mas tem gente que não, que gosta do negócio certinho. Sim. Por quê? Imagina só, você passa uma vida, né, trabalhando, criando o seu... tendo seus bens, né? E você fica com medo de repente, ver uma fiscalização, te cobra um valor muito alto e você tem que se desfazer. Não, então tem gente que gosta de tudo certinho. Então essa professora, ela fez a soma ali para ver se tinha mudado. E aí o que eu disse para ela? Você recebe o seu salário certinho na sua folha de pagamento. E os seus gastos são compatíveis com a sua folha de pagamento. Sim. Tá tudo certo. Aí, por exemplo, uma coisa que não dá certo. Vamos supor uma pessoa que ganha... eu ia falar 5.000, mas vamos sair dos 5.000, né? Pra não pregar vamos esse valor. Vamos quebrar esse número aí. Uma pessoa que ganha lá R$6.000. Tá. De repente, essa pessoa me aparece com uma casa de R$1 milhão. Um carro importado. Um carro importado. Viajando e postando no Instagram. Postando no Instagram com luxo. Gente... Entendeu? Aí... É isso. Aí... Até derrubando. Aí... O negócio não encaixa. Exatamente. Porque a minha renda de 6, 7 mil reais não condiz com os meus bens. Aí a Receita Federal vai te pegar. Mas se você movimenta só o seu dinheiro do seu salário, que tá ali no Olerite, e tá tudo certo. Se você né? faz o certo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Aí eu falo bem assim, esses dias ontem eu vi um post que dizia bem assim, se você só nega, não sonega. A vida segue a normal. Um diagrama bonitinho Isso. assim. Você sonega? Sim ou não? Isso, sim ou não. Não sonega, a vida segue normal. Se você sonega, fica preocupado mesmo. Pronto, didático. Então, assim, pra quem sonega, então aí, você que sonega, né? Se você, a pessoa sabe quando ela sonega, sim. né? Quando a gente fala de sonegação, a gente tá falando de R$500, do churrasquinho ali que vai pra minha conta. Não, a gente tá falando de sonegação. Emprestei meu cartão pro né? meu cunhado pagar uma não, conta. Não, é isso. Não é essas coisas, né? Essas coisas a Receita Federal sabe. Pra você ter ideia, a Receita Federal ela sabe até quem é do núcleo familiar, sabe? Assim, sim. Esposo, esposa. Por quê? Na própria declaração de imposto de renda, a gente informa CPF do esposo, quem são os filhos. Então, assim... E quando não informa, tem uma coisa de sim, uma proximidade de compartilhar. Eu faço um Pix pra minha esposa, ela me faz um, e isso no dia a dia a gente nem percebe. A Receita assim, quando a Receita Federal ela chega a fazer uma fiscalização, ela não dá eu costumo dizer, não dá um murro em ponta de faca também não, né? Sim. Então, se você não faz nada de errado, não precisa ficar com medo que a Receita vai te fiscalizar, né? Quando ela fiscaliza, geralmente tem alguma coisa, tem documento, entendeu? Tem documento mesmo que comprova que aquilo ali está sendo de forma ilícita. E esse exemplo que você deu, é muito, muito representativo e, de fato, nós temos muitos casos assim no Brasil.
que é o cara que tem um emprego, que ganha ali os seus 3, seus 4, seus 5, seus 6 mil reais, mas o cara viaja todo ano, posta no Instagram e ostenta. Gente, tá aí no noticiário, tem um monte, não tô exagerando não, é muita gente que faz isso. Esses sim são os alvos da Receita Federal. Porque alguma coisa errada, evidentemente que tem, não é possível que não tenha, a conta não fecha. Ué, quem trabalha certo, quem paga suas contas, seus impostos certo, sabe como é que é. Pra você contratar um funcionário, você varejista, pra você contratar um funcionário, assinar a carteira e pagar tudo certinho, você sabe a dificuldade que é, pô. Você vai ficar indo todo mês pra praia? Alguma coisa tá errada. Sim. Ponto. E aí, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Veja só, você trabalha lá de carteira assinada e você ganha 4 mil reais, certo? 4 mil reais todo mês vem no Olerite. De repente, você começa a ter mais um recebimento de 3 mil reais todo mês. Então, janeiro 3 mil, fevereiro 3 mil, março 3 mil. Corriqueiro. Começou a pingar mais né? ali. Todos os meses tem essas entradas. O que a gente entende? Essas entradas é recebimento. Sim. É recebimento de alguma coisa. Isso tem que ser informado Tem de que alguma ser forma. informado. Se é recebimento, isso é tributável, entendeu? Então, se eu recebo todos os meses, como que é esse negócio, né? Para ser assim, bem claro, aquele pessoal que recebe por fora, não existe então, por fora. Essa é a frase. Não existe o por fora. Não existe por fora, tá tudo por dentro. Ah, porque esse aqui eu vou pôr na nota, esse aqui por fora. Não tem por fora. Caiu na sua conta, não tem por fora. Aí, por exemplo, é por fora, mas deposita na conta bancária, tá assinando um cheque. Sim. Entendeu? Tá assinando um cheque. E aí, e não só pela Receita Federal, mas pelo Ministério do Trabalho também. Sim. E os empregadores precisam ter bastante cuidado também com isso. Porque imagina, todo mês eu deposito um por fora pro meu funcionário? Como assim? Né? Ou aquele que é MEI, que é microempreendedor. Isso. Ou aquele que é microempreendedor tá recebendo esse por fora. Esse por fora tá passando na conta bancária? Então tá tudo por dentro. E aí a gente cai num ponto que assim, as pessoas podem questionar, poxa, mas não tô aqui julgando a índole de ninguém não, gente, porque as pessoas realmente, é legítimo o questionamento. Poxa, eu trabalho tanto, eu sou MEI, eu não ganho fortuna, eu tenho aqui a minha MEI que fatura 4 mil, tô ganhando a mais 2 mil ali, é pouco e tal. É legítimo questionar se é justo, se não é justo. Tá tudo bem, pode questionar. Agora, nós temos que levar em consideração o seguinte: da mesma forma que você questiona se é justo ou não, é justo com o seu vizinho que eventualmente cumpre os tributos e paga os tributos? É justo com uma outra empresa ou com outro funcionário, pessoa física, você que está ganhando o seu por fora para não passar, para não pagar? É justo com quem paga? Então, assim, aí são muitos os questionamentos. Se a gente for abrir esse leque do que é justo, do que não é justo, nós encontramos um monte de resposta também. Exatamente. Por isso que eu sempre falo para os clientes, né, para os nossos alunos, no sentido assim, nós precisamos obedecer à legislação. Enquanto a legislação está sendo criada, a gente discute, sim, a gente cobra do poder legislativo. Se for para mudar, né? Vamos brigar, vamos mudar. E aí eu cobro do meu vereador, eu cobro do meu deputado. Enquanto está na conversa, eu cobro do poder legislativo. Perfeito. Depois que a lei foi criada, eu tenho que cumprir ela, né? E aí os meus amigos do direito sabem muito bem. A lei, ela tem que ser cumprida. Se ela já foi colocada, tem que ser cumprida. Então, por exemplo, se lá na lei está dizendo que todo serviço que eu for prestar para alguém, eu preciso emitir nota fiscal. Se eu não emitir nota fiscal, eu posso ser fiscalizado. Tô sonegando. Eu sou um sonegador, né? Então, assim, você está emitindo nota fiscal? Sim. Então, você está cumprindo a legislação. Você não está emitindo nota fiscal. Você faz parte dos sonegadores. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tem coisa que é muito simples, né? E a gente não precisa de muita coisa para poder entender. E aí, por exemplo, eu tenho uma empresa que emite nota fiscal de tudo, certinho, todos os clientes pagam meus impostos. Então, se a empresa paga o imposto sobre aquele produto,
Lógico que aquele imposto ela vai precisar embutir no preço do produto. Aí, de repente, vem uma empresa do lado e com o preço muito lá embaixo. Uai, como assim? Tem alguma coisa errada. Ah, não, ele não emite nota fiscal, ele não paga imposto. Tá sonegando. Tá sonegando, ele vai vender mais barato mesmo. Entendeu? E aí, nessa relação de comércio, será que tá sendo justo? A gente tem, por exemplo, o caso microempreendedor individual. Agora vai subir o teto, né? Mas tá 81 mil ainda? 81 mil. Faturamento anual de 81 mil. Se esse microempreendedor faz tudo certinho, bonitinho, ele ultrapassa esses 81 mil, ele já sai do simples, já não é mais MEI, ele já tem que ser ME. Ou seja, ele vai pagar mais por isso. Aí aquele outro que é microempreendedor também, que é MEI, e faz o tal do por fora, fatura bem mais de 81 mil e continua como MEI. É justo com esse do lado? E aí é uma coisa muito importante, né? Que quem tem MEI, os microempreendedores individuais precisam tomar bastante cuidado, né? O microempreendedor individual tem essa promessa de aumentar, tá? Então, você que é microempreendedor individual, nós temos essa promessa de aumentar o faturamento. Mas hoje o faturamento é 81 mil. Aumentar o teto de 81 para 140. Isso, assim? Mas é tudo projeto, nada tá escrito, né? Então, a gente tem que pegar o que tá escrito. Então, você que é MEI, 81 mil. Se a gente dividir por 12 meses, e é ao ano, 12 vai dar 6.750, mais ou menos 6.750. Então, esse é o seu teto de faturamento. Porque o MEI é um benefício fiscal. Então, o MEI é para o padeiro, para o pedreiro, para a confeiteira que está iniciando o negócio. Vai pagar um imposto para ter seu direito assegurado, isso, mas numa carga que ele possa pagar. Isso, enquanto está começando. Então, esse foi o objetivo de quando o MEI foi criado, enquanto está começando. Depois que deu certo, depois que você já está faturando mais do que 6.750, é hora de sair. Já virou ME. Já virou ME. E aí, você tem duas escolhas, tá? Ou você, quando você ultrapassou, né? Ultrapassou o faturamento de 6.750, você tem duas escolhas. Ou você vai lá e sai do MEI por conta própria, ou a Receita Federal te convida a sair. Ótimo, ou a Receita te convida. A Receita te convida, né, a sair. E como que a Receita Federal te convida a sair do MEI? A cartinha. Ela manda uma cartinha e fala pra você bem assim, olha, como você sabia que tinha que sair e não saiu, porque você sabia, eu te convido também a pagar os últimos 12 meses retroativo de tudo que você faturou. Entendeu? Então, olha o problema. Olha o tamanho do negócio. E aí, eu posso dizer que eu não sabia? Não, eu não posso dizer isso. Não pode dizer que não sabia. Não posso dizer, porque tá na lei. Acho que todo mundo hoje em dia que abre um MEI, que vai abrir um MEI, já é informado sobre isso. Sim. Isso acho que a principal regra do MEI. Quanto que você fatura? Acho que isso é o... Sim, exatamente. Né? Faturo tanto. Não, então não pode. Ponto. Todo mundo sabe. E aí, o que acontece? O MEI, ele pode ir lá faturar 6.750, mas quando eu pego um extrato dele, tá lá 18 mil, 15 mil, 10 mil. Aí, além de você ser convidado a se retirar, você ainda é convidado a pagar retroativo. Meu Deus. Né? Então, assim, aí cada caso é um caso que a gente precisa identificar, analisar como que a gente pode arrumar isso. Mas, assim, eu sempre falo, o legal, o Robson, é a gente chegar à noite em casa e colocar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilão. Faz o certo, né? Faz o certo. Faz o certo. Porque eu falo assim, sonegar, ter caixa 2, dá mais trabalho do que você fazer certo. Você tem que ficar escondendo o tempo todo. Você tem que ficar escondendo. E de repente aí você cria um patrimônio, mas aquele patrimônio você fica com medo de alguém vir tomar de você. Então, assim, faça o certo que é melhor, né? É aquela coisa, né? Quando você faz o certo, a caminhada é mais longa, o processo é mais lento, é mais devagar, é tudo mais difícil. Sim. E errado é mais rápido mesmo, é mais no curto prazo. Mas a hora que a casa cai, e a casa vai cair, porque cai mesmo, aí, meu amigo, sim, aí é duro. Professor, já me avisaram aqui dos nossos 30 minutos já de conversa, mas eu estendi mais, vamos mais um pouquinho só. Sim. Ainda vamos voltar a falar do Pix. Pensando nesses próximos dias, quem vai assistir esse programa aqui no nosso canal no YouTube, as pessoas ainda estão com muitas dúvidas, os contadores estão aí à disposição para explicar ainda, o
o rebuliço começou a acalmar, a poeira começou a baixar. Como é que você vê isso? Isso, olha só. O que eu vejo? Nós ainda vamos ter algumas semanas de dúvidas. E aí eu tô vendo que a poeira ainda tá em alta, A poeira ainda tá em alta. Eu acho que esse assunto ele ainda não encerrou, né? Ainda vai ter muita coisa. Mas eu falo assim, pode seguir a vida normal. O que é a vida normal? Pix. Pode fazer Pix, né? Então, quem tá me escutando aí, pode seguir a vida normal. Então, você que recebe o seu salário, pode fazer as suas compras, vai fazer o churrasquinho do final de semana, vai ter a cotinha, pode transferir pro colega para a cotinha do churrasco, não tem problema. Agora, se você só nega imposto, se você vende sem nota fiscal, se você recebe por fora, aí sim você pode continuar preocupado. Mas a grande maioria das pessoas pode seguir a vida normal. Porque a gente falou lá no começo do programa, o governo voltou atrás por conta dessa falha grave de comunicação e porque o governo perdeu a briga para as redes sociais e para as fake news. Então o governo voltou atrás, mas até a página 2, porque alguma coisa vai vir. Sim. Alguma coisa em termos de fiscalização, nem que seja algo só interno que a gente nem saiba, alguma coisa, se prepare porque vai mudar. Sim, porque o que acontece? À medida com que o tempo vai passando, o governo vai tendo mais gastos e, por outro lado, ele precisa de mais receita. Ele precisa achar da onde. Então, vai começar a misturar esse negócio. Sem dúvida. E aí, uma das coisas que a gente percebeu também é que com esse rebuliço todo, algumas empresas, algumas pessoas que estavam meio que nesse anonimato começaram também a dar uma organizada na casa. E aí saíram da toca. Sim. Então o governo acabou já, Isso, já querendo ou não, algumas pessoas já estão se organizando também, né? Então assim, eu falo assim, se você tá com algum problema, né? Você tá com algum problema, eu falo assim, quando você tem algum problema de saúde, o que a gente faz? Vai no médico, né? Se você está com algum problema nas suas finanças, você precisa procurar um contador. Perfeito. É lá no contador que você pode abrir a vida e falar, olha, fiz assim, faça assado. E aí nós, lá no escritório, a gente vai dizer, olha, esse é o caminho que a gente vai resolver. Então, assim, quando a gente está com dor, vai no médico. Quando a gente está com problema financeiro, nas nossas contas, nas nossas despesas, a gente vai no contador, porque é o contador que vai dar o caminho. Porque às vezes eu tô muito preocupado e eu não deveria. E às vezes eu tô muito tranquilo e eu tinha que ficar preocupado. É isso. Esclarecedor, didático, acho que a gente alcançou o objetivo. Você que está assistindo esse programa no final de semana ou já entrando aí a próxima semana da data da gravação, fique tranquilo, pode fazer seu Pix, tá? Pode fazer a inteira com a galera, nada muda. Professor, eu tô vendo que você tá com o microfone aqui, você grava conteúdo para as redes, você tem gravado, tem falado sobre isso? Sim, nós gravamos conteúdo, né? Nós temos uma página no Instagram, chama Joelso Contador, né? Então, todos os dias lá... Joelso Contador. Joelso Contador. Perfeito. Né? Então, todos os dias... Isso, coloca aí na tela. Então, todos os dias a gente faz postagens, né, sobre o Pix. Muito de Pix? Muito de Pix, né? Colocou a caixinha de pergunta lá, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas, né? Certíssimo. Então a gente fala de Pix, fala de imposto de renda, fala sobre o Simples Nacional, sobre a tributação, porque o que acontece? Principalmente na área de contabilidade, na área de tributo, é um assunto pesado. Sim. Né? É um assunto pesado. E desde que eu me formei, desde que eu abri o escritório, eu tenho esse desafio de fazer com que esse assunto pesado ele possa ser passado de forma mais leve, que as pessoas entendam. Educação inclusiva. Educação. Isso. Por quê? Isso. Porque senão fica todo mundo aí batendo cabeça igual formiga, com medo, e não deveria ter medo de nada, né? Eu falo assim, o leão é bravo? É bravo, mas a gente sabe domar, né? A gente sabe domar esse leão. Isso, e o conhecimento ele só é válido, só é rico de verdade quando ele serve a sua comunidade. Conhecimento guardado pra gente não serve de coisa nenhuma. O conhecimento tem que ser compartilhado. @Joelson Contador no Instagram. Colocamos na tela aí para você poder se informar e se orientar. E se tiver dúvida, manda aquele inbox também, né? Pode mandar que a gente responde. Aquele inbox. Professor, obrigado, viu?
Um prazer, um bate-papo bacana. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, né? E todas as vezes que precisarem esclarecer alguma dúvida, né? Aí pro varejo que tanto sofre, né? As pessoas que tanto sofrem aí, nós estamos aqui disponíveis para poder ajudar. Muito bom. Professor Joelson certamente volta aqui pro Varejo em Foco. Vai voltar, porque o papo foi muito bom, muito bacana. Tirou suas dúvidas? Perdeu um pouco do medo? Já deixou? Respirou? Calmou? Então tá bom. Agora tá tudo mais claro, né? Agora a gente espera a poeira baixar mais um pouquinho e, na verdade, a gente espera a próxima, viu? Que não vai demorar, não. Já que vem outra novidade, o rebuliço começa tudo de novo. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Semana que vem nós estamos de volta com mais um bate-papo. Tchau, tchau.